Saúde os irmãos e as minhas irmãs, com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de ensinar hoje algo muito importante. Só não liga dessa sujeira aqui no quintal, tá? Mas é algo muito importante hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender, eu quero que você abra sua Bíblia em Joel. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você aí que está assistindo, meu irmão, abra sua Bíblia em Joel. É algo muito importante que você vai aprender hoje, que eu queria ter aprendido assim logo quando eu me converti. Mas você vai entender hoje o que eu quero dizer. Primeira coisa que você tem que entender sobre... Peraí, deixa eu só cair um negócio aqui no chão, depois eu vou ter que lavar. Primeira coisa que você vai ter que entender sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa. Joel 2:28 está escrito o seguinte: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Primeira coisa, você tem que entender que batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Deus disse que acontecerá que Ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E agora eu quero abrir a Bíblia com você lá em Atos dos Apóstolos. Atos 2. A descida do Espírito Santo em Atos 2 foi um cumprimento do profeta Joel, que o Espírito Santo falou através dele, que Deus ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Então, quando Pedro se levantou, o discurso de Pedro, ele falou que isso, o que está acontecendo, é o que foi dito pelo profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então, essa profecia de Joel, que o Espírito Santo, por meio de Joel, falou, se cumpriu em Atos 2. Então, é o seguinte, é uma promessa. A primeira coisa que eu quero que você entenda, é uma promessa. Lá em Atos 2:38, Pedro falou o seguinte, Atos 2:39, quer dizer, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Pedro falou que é uma promessa. É a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, primeira coisa que você tem que entender, entendeu? Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Agora vamos lá para Atos 1:8. O que é batismo com o Espírito Santo? Jesus falou o seguinte, ele falou lá em Atos 1:8 que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, você que não sabe, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Você que não sabia, agora está sabendo agora, é um revestimento de poder. Então, Jesus falou que eles iam receber poder em Atos 2. O que foi que eles receberam? Línguas para falar, línguas para se edificar. Tá entendendo? Então, revestimento de poder, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles começaram a falar em línguas. Uma coisa também que muitas pessoas não enxergam no texto de Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A segunda coisa que você tem que entender, que Deus ele não vai tomar sua boca. Sabe, tem pessoas que pensam que tá lá na igreja e Deus vai pegar a boca deles assim e vai falar. Não funciona assim, é você que fala. Os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles começaram, veio o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Foi um grande mover de Deus lá, um grande mover do Espírito Santo, que é Deus. Então lá, o Espírito Santo encheu eles, mas o Espírito Santo não pegou a boca deles e controlou a boca deles, como se fosse assim, tipo uma marionete. Não, os apóstolos foram cheios, mas eles começaram, os apóstolos estavam cheios lá, eles começaram a falar. Então a segunda coisa que você tem que entender, que você que fala,
Jesus falou: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês vão falar novas línguas. Vocês que vão falar. Então entenda. A primeira coisa é uma promessa. A segunda coisa é que você que fala. Se você não falar, fica difícil, porque é você que fala. Então quero que você entenda também uma coisa. Não é porque você é batizado, não é pelo que você faz. Entenda logo isso. Que eu queria ter aprendido isso desde o dia que eu me converti. Você ora, beleza, você tem que orar. Jejua, tem que jejuar. Evangeliza, tem que evangelizar. Mas não use isso para merecer algo de Deus. Isso é só uma obrigação. Isso já é uma obrigação, orar, jejuar, ler a Bíblia. Isso é só uma obrigação. Mas se você lê a Bíblia, jejua, ora, para conseguir, comprar algo de Deus, não faça isso. O batismo com o Espírito Santo você podia receber desde o primeiro dia que você recebeu. A palavra de Deus diz que as promessas de Deus têm nele o sim e nele o amém. Todas as promessas de Deus têm nele o sim e nele o amém. Então, peraí. Desde o dia que eu me converti, eu podia ser batizado com o Espírito Santo? Sim. O problema é que quando você se converte, as pessoas só querem botar uma regra. Você não vai poder mais fazer isso, não vai poder mais fazer aquilo, não sei o que, mais não sei o que. Aí você fica com um jugo pesado. Mas desde o primeiro dia que você foi batizado, nas águas ali, recebeu Jesus, você podia ser batizado com o Espírito Santo. Perceba que na pregação de Pedro, quando aconteceu lá as línguas, quando os apóstolos receberam um batismo com o Espírito Santo, tinha homens lá de outras regiões, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia. Eles ouviram no seu próprio idioma falar das grandezas de Deus. Então chega um momento que Pedro ele faz uma pregação. E ele fala nessa pregação o seguinte: ele fala tanto que os homens ficam assim, como é que a palavra? Compungiram-se seu coração, né? Eu acho que essa é a palavra, se não me engano. Aí eles perguntam: então o que faremos? E Pedro fala o seguinte, em Atos 2:38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom. Você está vendo aqui a palavra recebereis o dom. Não é ficar buscando o tempo todo. Não, você não fica buscando a vida toda. Você pede e recebe. Jesus falou: quem pede, recebe. Então tem coisa que é para buscar, sim, buscar. Tem coisa que é para pedir, tem coisa que é para receber. Mas Pedro falou aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e buscareis o dom. E buscar, e fica pedindo toda hora. Não, ele falou que você pede, recebe, quer dizer, você recebe, recebereis. Então o que eu preciso fazer? Agora eu quero apresentar para vocês um canal do Danilo Campos, que foi através desse canal, através de um vídeo que eu falei a primeira palavra em línguas. Então eu aprendi que Jesus ele ensina uma oração poderosa. Ele falou lá em Marcos 11:24. Ele falou o seguinte: por isso vos digo, tudo que você pedir orando, creia que já recebeu. Pedir, creia que eu já tenho, creia que eu já recebi. Se você quer saúde, você vai fazer o quê? Deus me dê saúde, recebo saúde, pronto, estou com saúde. Você já crê que tem saúde. E você pode fazer isso. Peça o batismo com o Espírito Santo e creia que já recebeu. Pronto. Depois que crê que recebeu, faz o quê? Você começa a falar. Se você crê que recebeu, você começa a falar em línguas. É você que fala. Sabe, às vezes é uma inspiração. O Espírito Santo disponibiliza uma inspiração. Você sente algo aqui, mas não fala. Tá esperando Deus pegar sua boca e te controlar. Não. Às vezes vem uma inspiração, você fala. E às vezes quando não vem, fale pela fé. Porque Jesus falou: vocês vão falar em língua em meu nome. Falarão novas línguas. É você que fala. Muitas pessoas só estão esperando na igreja até hoje. Muitas pessoas estão até hoje na igreja esperando o Espírito Santo vir e batizar elas. Estão lá. Vendo os outros. É que nem a parábola lá do filho pródigo, né? Jesus falou lá uma história do filho pródigo que um se perdeu, né? Pegou a herança, foi embora, depois voltou, desperdiçou tudo. Voltou e o outro soube, né, que estava tendo uma festa e ficou aborrecido,
E eu vejo nessa parábola o seguinte, que tem pessoas que era do mundo, né? Era do mundo, era cachaceiro, é drogado. Chega na igreja, aceita Jesus. No primeiro dia é batizado com o Espírito Santo. E o outro, que é obediente, dizimista fiel, tudo isso, e não recebe. Por quê? Porque é a forma de como você vê o Pai. A primeira coisa que você tem que entender. Você é batizado não porque você é bom, não porque você é obediente. Você é batizado porque Deus é bom, porque Ele quer te ver batizado. Muitas pessoas ensinam que tem que pagar o preço, tem que jejuar muito, tem que orar muito para ser batizado. Claro que você pode orar muito, jejuar muito, você pode ficar sensível, mas você não tem que comprar algo que já está dado. Você recebe pela fé. Claro que o jejum e a oração vai te ajudar a receber. Se você quer receber, oração e jejum vai ajudar muito, mas não faça isso para comprar, porque já está disponível. Então peça uma vez, creia que recebeu e fale. É você que fala. Fale, solta o que está dentro de você. O Espírito Santo, se você pediu a primeira vez, você falou, Espírito Santo, me batiza, ele já te batizou. Ele já disponibilizou as línguas, agora você que fala. Se você ficar esperando... Então, as línguas funcionam o seguinte, elas podem vir na sua mente. Você pode sentir algo falando assim na sua mente, as línguas do Espírito Santo pode vir na sua mente. Você está tão cheio do Espírito Santo que pode vir na sua mente. Pode vir umas línguas estranhas, tipo, umas línguas estranhas na sua mente você não entende, então é só você falar. E se não vir na mente, não vir na inspiração, fale pela fé. Você fale na hora que você quiser. O batismo... tem gente que vai falar assim, no tempo de Deus eu vou ser batizado. Quando Deus quiser, Deus já quer. Deus já quer, que Ele já até disponibilizou. Deus já quis tanto que Ele derramou em Atos 2. Se Ele não quisesse, Ele não tinha derramado. Mas Ele derramou em Atos 2. Se você quiser, tome posse. Pela fé agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. É hoje. Depois que eu entendi isso, depois que eu soube disso, através dos ensinamentos do Espírito Santo, através do Danilo... Não, o Espírito Santo que ensinou Danilo através, eu acho que de livros, eu não sei. Você tem que ver a história do Danilo Campos. Mas o que o Espírito Santo fez na vida do Danilo está ajudando milhares de pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo. E através desse homem de Deus que o Espírito Santo está usando, está ajudando a milhares de pessoas que estavam há anos na igreja a serem batizadas com o Espírito Santo. Se você continuar só ficar esperando, não fazer nada, não falar pela fé, você vai ficar aí até Jesus voltar, porque Deus ele quer te batizar, mas você não fala, você está esperando Ele te tomar que não é uma marionete e mexer na sua boca sozinho, não é assim que funciona. Você que fala pela fé. Se você liberar agora as línguas, você vai falar. Então é isso, peça uma vez, creia que recebeu e você fala. Fale sem medo. Se você achar que é da carne, não é da carne, não tem como ser da carne. O Danilo Campos falou eu me lembro que ele falou, não sei em qual live foi, mas eu acho que ele falou isso. Ele falou que ele passou uma semana falando uma palavra que era Xarabacandarai. Uma semana falando isso, né? Ele falou que parece que não estava sentindo nada, se não me engano, mas depois ele teve uma experiência de sentir. Adivinha qual foi a palavra que ele falou? A mesma palavra que ele estava falando, Xarabacandarai. E aí? É pela fé. Tem gente que está esperando ser batizado, mas o Espírito Santo ele já quer te batizar. Sabe, tem muita gente que só está esperando lá na cadeira. O Espírito Santo nunca vai me batizar. Não é da vontade de Deus. Se Ele quiser me batizar, me batiza. Gente, Ele já quer te batizar desde o primeiro dia. Mas você tem que ter o conhecimento. Você tem que receber pela fé. Pela fé. Não é pelo que você faz. Porque Jesus fez. É por isso que eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. E até mais em nome de Jesus.